pessoal, vamos para mais uma aula de português nessa quarta-feira, 17 de junho. E aí, como é que vocês estão? Hoje a gente vai recordar 2 gêneros textual. Esse bimestre nós trabalhamos com gênero textual anúncio, com gênero textual curiosidades e com gênero textual fábulas. Vamos recordar um pouquinho deles? Todas essas coisinhas que eu falei para vocês, a gente marcou com marca-texto. Primeiro sobre anúncio. Anúncio é um texto que tem como objetivo noticiar, avisar ou vender algo. Geralmente é pequeno, claro, objetivo e apresenta imagens e o contato do anunciante. Como é que pode ser esse contato? Um telefone, um endereço de e-mail, que mais? Um WhatsApp. Para quê? Para você estar entrando em contato com ele para comprar ou para dizer que encontrou alguma coisa. Bom, o gênero textual curiosidade. Os textos de curiosidade informam o leitor a respeito de fatos curiosos. Geralmente essas informações têm base nas ciências. Normalmente o título deste texto são perguntas ou afirmações que instigam a curiosidade do leitor. Ou seja, são textos para chamar a nossa atenção. Geralmente eles têm o título como perguntas, por exemplo, isso é incrível e você sabia? Que foram os textos que a gente estudou. E por último a gente tem as fábulas. O que a gente estudou lá na fábula? Lá na página 37 a gente marcou esse quadrinho aqui. Estava escrito: as fábulas são história em que os personagens são animais que agem como seres humanos. Geralmente são textos breves que trazem a moral da história. A moral, na maioria das vezes, é uma frase que aparece no final ou então no último parágrafo do texto, como o da moral da história da garça. Lembra? Estava lá no finalzinho. Não se deve acreditar em conselho do inimigo. Tá lembrado? Bom, depois de ter feito essa pequena revisão, vocês vão acompanhar com a professora as páginas lá no seu livro de atividade. Pega o seu livro de atividade na página 19. Hoje nós vamos fazer a 19, a 20 e a 21. Vamos lá? Agora pesquise uma espécie de lobo e escreva uma curiosidade sobre ela. A gente aprendeu sobre o lobo-guará, sobre o lobo cinzento, sobre o lobo etíope. Eu quero que vocês pesquisem e coloque aqui para mim. Registre o que você sabe sobre esse lobo. O que mais gostaria de saber sobre esse lobo? Registre um assunto que você pretende pesquisar. Com o hábito que o lobo tem, por exemplo, ele vive em grupo, ele vive sozinho. Onde vive essa espécie? Vive no deserto? Vive no polar ártico? Onde que ele vive? E por que os lobos correm riscos de extinção? Depois você vai registrar a sua curiosidade bem aqui e vai tirar uma foto para a tia Rosana tá lendo o texto que você produziu, tá bom? E nós vamos entrar em vida de bicho, fábula. Vamos ouvir essa fábula? O lobo e o cão. Um lobo mago encontra um cachorro forte e saudável. O lobo prefere não atacá-lo, mas sim indagar sobre sua saúde. É fácil, respondeu o cão. Basta ser carinhoso com o ser humano e proteger o seu lar, que este retribuirá com casa e comida à vontade. O lobo, seduzido pela proposta, segue o cachorro até reparar que o pescoço dele não tem pelos. Isso não é nada, diz o cão, apenas a marca da minha coleira, a qual permaneço preso. Sendo assim, adeus, retruca o lobo. Prefiro passar fome em liberdade a ser um pançudo acorrentado. Essa é a moral da história, tá? Prefiro passar fome em liberdade a ser pançudo acorrentado. Para lembrar, histórias em que os personagens são animais e que agem como seres humanos são chamadas de fábulas. Geralmente são textos breves, ou seja, pequeno, e que apresentam um ensinamento chamado moral da história, tá?
Olha só, pinte os personagens que aparecem nessa fábula. Aparece um gato nessa fábula, uma tartaruga, um cachorro, um lobo, um coelho. Vocês vão pintar somente os que aparecem, tá? Toma cuidado aí, Sofia, para não pintar tudo, tá bom? Copie do texto palavras usadas para descrever esses personagens. Como é que era o lobo? E o cão? Releia este trecho. O lobo prefere não atacá-lo, mas sim indagar sobre sua saúde. O que o lobo queria saber? Na sua opinião, que pergunta o lobo fez para saber sobre a saúde do cão? Não precisa voltar lá no texto, você pode falar a sua opinião, tá bom? Por que o lobo ficou interessado pela boa saúde do cão? Primeiro quadradinho. Porque queria ser educado com um cão ou porque queria ficar forte e saudável como o cão? 5. Segundo o cão, o que o lobo precisava fazer para ter casa e comida à vontade? 6. No começo, o lobo se sentiu interessado pela proposta de se tornar um cão de guarda, mas desistiu. Por quê? Primeiro quadradinho, porque não sabia como cuidar da moradia dos humanos. Ou segundo quadradinho, porque teria de usar coleira e perderia sua liberdade. 7. É possível afirmar que o lobo dá mais importância à comida ou à liberdade? E 8. Pinte no texto a moral da história. Explique a moral da fábula usando suas palavras. A moral da história está lá no último parágrafo. Lembra? Tia falou para vocês. Prefiro passar fome em liberdade do que ser um pançudo acorrentado. Vocês vão explicar essa frase para mim, tá bom? Boa atividade.